Nossa série hoje se encerra com a mensagem da pedra bruta ao diamante, aonde vamos finalizar depois de um mês, 4 semanas, falando sobre a vida do apóstolo Pedro, mas na perspectiva daquilo que Jesus fez na vida dele. Começamos falando de como ele foi chamado e de como essa pedra, que quem sabe aos olhos humanos não poderia ser um diamante, foi chamada, escolhida por Jesus. De como Jesus trabalhou na personalidade de Pedro. De como Jesus mudou a visão de mundo de Pedro. E hoje nós queremos olhar um pouquinho para o legado. Olhar a partir da ideia de que Pedro não somente tem uma história, mas que a sua história marca muitas histórias, assim como marca a minha e a tua vida. Essa história tem um legado, mas essa história se torna uma história diferente porque Jesus reescreveu essa história. E para começar, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia nas últimas palavras que nós temos registro do apóstolo Pedro. Aquele que não tem a Bíblia, te convido a escutar essa mensagem. Ou até você que tem a Bíblia, se prefere assim, escute. Eu leio 2 trechos da última carta, as últimas palavras que o apóstolo Pedro escreve. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 15. Ele diz assim: importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Até aqui, depois 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 18. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados irmãos, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Se você fosse avisado que o seu tempo está chegando ao fim, o que você ainda pensaria em fazer? O apóstolo Pedro disse que tinha recebido do próprio Senhor o recado de que o tempo dele era curto, de que ele não teria mais muito tempo para fazer muita coisa, de que a vida dele terrena estava chegando ao fim. E o primeiro texto que nós lemos nos mostra ele diante dessa realidade, dizendo: olha, o meu tempo está acabando. E quando o tempo está acabando, uma coisa que é bem verdade, que quem tem consciência disso, tenta aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Tenta usar cada minuto
culto, cada dia, cada palavra, cada conversa, da melhor maneira possível, porque sabe que são, quem sabe, as últimas palavras, os últimos sentimentos, a última oportunidade. E na última palavra, na última oportunidade, na última carta que Pedro escreve, e o texto vai nos dizer, pelo lugar que foi escrito, que provavelmente essa carta foi escrita no seu último ano de vida, 67 a 68 depois de Cristo. E a última palavra dele é uma palavra na qual ele diz: olha, o meu tempo está acabando, mas enquanto eu vivo, eu quero deixar um recado para que vocês tenham essa esperança. Eu quero usar da minha vida para que vocês entendam como é importante essa mensagem. O texto que nós lemos ali, que já é o finalzinho das suas palavras, ele diz: eu sei que tem um novo céu e uma nova terra, uma eternidade à minha espera, que esse final da minha vida não é o final, é apenas o início. Mas enquanto eu estou aqui, eu quero que vocês, que ainda vivem, que ainda lutam, que vão ter mais tempo que eu, façam da sua vida uma vida que glorifica a Deus. Façam da sua vida e dos seus dias que vocês fazem o melhor com ela, que é conhecer a Deus, que é ter conhecimento de Deus. Pedro registra essa história, e depois eu vou voltar nesse versículo, nesse texto, mas antes eu queria convidar você para nessa noite estar comigo, abrir teu coração e a tua reflexão para viajar pela história de Pedro. Pegando esse homem, escrevendo as últimas palavras e dizendo: cresçam conhecendo o Senhor, antes de se despedir. E voltando lá para Lucas, capítulo 22, versículo 62, que é onde a história de Pedro tem uma marca muito importante. É um versículo que diz: saindo dali, chorou amargamente. Ao que o texto se refere? O texto se refere no momento que Pedro nega Jesus pela terceira vez. Que ele falha. Que depois de uma promessa impulsiva, quem sabe emotiva, como era da característica de Pedro, a história nos mostra, e a história de Pedro é que teve um episódio da sua vida no qual ele chora amargamente. E assim, ele sai de cena por um tempo. Ele chora quando ele nega Jesus. E a história vai mostrando só Jesus, a câmera volta só para Jesus e a gente não sabe depois o que está acontecendo com Pedro. Mas a gente sabe que depois de que ele negou Jesus e saiu dali, ele não acompanhou Jesus na crucificação. Ele não estava lá. O erro dele fez ele sair de cena. Mas Jesus foi crucificado. Jesus morreu. E Pedro não estava lá. A Bíblia não nos conta onde ele estava. A Bíblia nos deixa a lembrança na história de que Pedro chorou amargamente. E por que esse capítulo é tão importante na vida de Pedro para fazer com que essa pedra bruta vire um diamante? Porque o momento da lágrima faz parte da nossa vida. Nós podemos ter a certeza que as lágrimas derramadas pelo erro, na verdade essas lágrimas podem ser a virada para uma nova página de uma nova história. Eu e você não gostamos de lidar com a lágrima. A nossa natureza evita chorar. Nós não gostamos de situações difíceis. E quem sabe muitos de nós, quando lembram das lágrimas que derramaram, nos momentos em que circunstâncias nos levaram a derramar essas lágrimas, ou quem sabe muitos de nós, diante das lágrimas que derramaram por erros que nós cometemos, ao olhar para isso a gente diz: eu queria apagar isso da minha história. Eu queria que isso não tivesse existido.
E se olhar para frente e para frente ainda projetarmos que pode haver lágrima e tristeza, quem sabe a sensação é: eu não quero passar por isso. Eu não quero que chegue o dia da lágrima na minha vida. E os dias de lágrima que eu tive é melhor eu esquecer. Pedro não sabia, mas aquela lágrima derramada era um ponto na sua história. Mas um ponto para que essa história tivesse um novo rumo. Muitas vezes, momentos de tristeza nos possibilitam acordar para a vida. Nos possibilitam valorizar coisas que nós esquecemos. Nos possibilita mudar. Se você tem derramado lágrimas, entenda que elas são partes importantes na tua história. Se você tem derramado lágrimas, não entenda que Deus não é o autor das páginas com lágrima, mas que Ele pode pegar essas lágrimas e transformar numa nova história. E uma coisa bonita na história de Pedro é esse choro dele. Porque esse choro, na verdade, encerra um capítulo da história de Pedro. E esse capítulo não significa que aqui a história acabou e teve um fim. Mas a ressurreição de Jesus continua a escrever a história de Pedro para ele ter um final feliz. Sabe, meus queridos, nós devemos olhar e entender que muitas vezes o choro da nossa vida, os erros que nós cometemos, eles podem finalizar um capítulo, mas a história continua. E como foi essa história de Pedro que continuou? Lá em João capítulo 21, um texto que há pouco tempo antes dessa série nós já falamos de quando Jesus restaura Pedro. Tem coisas muito bonitas para observarmos nessa história. Por que Pedro saiu de cena? Pedro saiu de cena porque, na verdade, o seu erro fez ele se afastar do Senhor. A sua lágrima fez ele pensar que ele não era mais digno. A sua atitude fez ele pensar que ele não mais fazia parte daquele time. Pedro se afasta. E lá em João 21 nós encontramos Pedro e a Bíblia nos diz que ele tinha voltado a pescar. Jesus foi lá e chamou ele, em meio à pescaria, para dizer: Pedro, agora eu te levo por um projeto maior. Você vai ser pescador de homens. E agora o texto nos diz que Pedro de novo queria voltar a pescar. Voltar para a velha vida. Voltar para a velha história. Voltar para o momento anterior do momento que ele estava com Jesus. Só que a Bíblia diz que Pedro foi pescar e ele nem sabia mais pescar direito. A volta na velha vida fez ele perceber que depois de conhecer Jesus, essa vida sem Jesus não tem mais graça. Até que está Pedro e outros discípulos reunidos, voltando para a velha vida. E a Bíblia diz que de longe, olhando para a praia, eles viram um homem caminhando pela praia. E daqui a pouco se percebe que aquele homem é Jesus. Jesus, reencontrando seus discípulos, o que será que ele gritou? Ei, vocês aí que me negaram, tudo bem por aí? Ô bando de falsos, como é que vocês estão aí? Vocês que falaram que não me abandonariam. Ô covardes que ficaram com medo dos romanos. Sou eu aqui. João capítulo 21, versículo 5 nos diz assim. Jesus grita para eles: filhos. Filhos. Pedro pensou que não fazia mais parte desse time. Pedro pensou que a sua lágrima era o fim. Pedro pensou que a circunstância que ele enfrentou tinha acabado a sua história. Mas essa história começa a ser reescrita com Jesus, quando ressuscitou, gritando: ei, você é meu filho,
você segue sendo meu. Eu sigo escrevendo a tua história. As circunstâncias não terminaram com ela. Filho, esse Pedro, que quando Jesus ressuscitou, ele ouviu o seguinte recado. Maria Madalena foi lá diante do túmulo de Jesus e descobriu que Jesus estava vivo. E quando então Jesus anuncia que estava vivo, ele diz assim, vai lá e anuncia a todos os discípulos que eu ressuscitei e também a Pedro. Por que também a Pedro? Ele também era discípulo. Ele não lembrava mais que ele era discípulo. Ele achava que ele não merecia mais esse amor. Ele achava que a notícia boa não era mais para ele, pelos erros que ele cometeu na sua história. Mas Jesus diz para ele, avisa Pedro. Só que vamos imaginar a situação de Pedro. Pedro disse que não ia negar Jesus, e Jesus disse, você vai, Pedro. E aí de repente os discípulos estão reunidos, aí Pedro já está junto lá de novo. Mas a história diz que chega uma mulher eufórica dizendo, Jesus está vivo! E todo mundo, Daí, Pedro, ele mandou te avisar. Pedro lembrava do último encontro, que foi ele olhando para Jesus depois de ter negado. Com o erro dele escancarado diante de Jesus. E agora Jesus ressuscita e Maria Madalena diz, Pedro, Jesus está vivo, ele quer falar contigo. Imagina Pedro. Só que esse encontro já estava sendo preparado para transformar ele num diamante. Esse encontro não era para sua vergonha, não era por seu castigo, não era para sua culpa, mas era para sua restauração. Antes da conversa ele já ouve, filho. E depois Jesus leva ele para sentar diante de um braseiro. E a palavra braseiro tem 2 registros no Novo Testamento. O primeiro é quando Pedro estava se aquecendo no braseiro e nega Jesus. E o segundo é quando Jesus prepara um braseiro para receber Pedro para essa conversa. Leva ele lá no lugar que ele negou. E agora diz para ele, Pedro, eu quero reescrever a tua história, porque você é meu filho. E a história nós já falamos em alguns cultos, por 3 vezes então Jesus restaura esse amor em Pedro, e coloca ele diante dessa missão mais incrível da sua história de dizer, Pedro, você conduziu a sua história, mas eu já estava te amando e cuidando dela, só que agora ela está em minhas mãos. Quando você era mais jovem, você ia para onde queria, mas agora você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. E a Bíblia diz isso que Pedro estava falando sobre a história que viria pela frente para a vida de Pedro. Era uma história que era escrita por ele. Uma história que Pedro não desejava, mas que Jesus ia fazer. E é interessante que nós vemos essa tragédia de Pedro errar, de Pedro negar, acontecer em 3 anos. Mas a história de Pedro segue por mais ou menos 30 anos. Aonde aquele homem se torna um homem corajoso. Aonde aquele homem se torna um líder que vai marcando a história das pessoas em conhecer esse amor de Deus. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem e enche a vida de Pedro numa ocasião, numa festa de Pentecostes, ele pega aquela coragem que antes fez ele negar diante de 10, 20, quem sabe 30 pessoas e dizer, eu não conheço ele. Agora diante de uma multidão, ele abre a boca e fala que Jesus é o Senhor. E é o Senhor que mudou a vida dele. E só nessa vez que ele prega, 5.000 pessoas se rendem a esse amor. A história de uma pedra bruta se transformou num diamante. Não teve ausência de lágrimas, não teve ausência de erros, não teve ausência de momentos difíceis dessa história.
mas teve presença de Deus como autor da sua vida. Talvez eu estou falando para gente aqui que tem marcas na sua história hoje, que você queria esquecer, que você queria apagar, que você queria arrancar essa página. Mas eu digo que essa história é apenas um capítulo. Quando ela está nas mãos de Deus, o ponto final é diferente. Eu amo as últimas palavras de Bonhoeffer, que foi um teólogo luterano executado no tempo do nazismo. Sabendo que ia ser executado, ele disse: para muitos, isso é o fim. Mas para mim é só o começo. Ele sabia que o Deus que o amou durante toda a sua vida, ao colocar um ponto nessa história da terra, agora escrevia uma história de ser feliz para sempre na vida dele. Jesus pode escrever essa história na tua vida, carregando tuas lágrimas, teus erros, tudo que forma ela. No momento que essa história está nas mãos dele, você pode ter certeza que vai ter um final feliz. E você sabe como Pedro morreu? A história da igreja conta que durante a grande perseguição do Império Romano, no mesmo ano, um imperador alucinado, violento, começa a dizimar os cristãos. Inclusive, alguns cristãos ele matava e pendurava em postes e queimava como postes de luz com o corpo dessas pessoas que amavam a Jesus. E nessa perseguição se encontra Pedro e Paulo, presos na fila da morte. O apóstolo Paulo, aquele que diz: eu completei a minha carreira. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Agora eu estou indo me encontrar com o meu Senhor para o final feliz. E Pedro escreve o que nós lemos no início. Tem um novo céu e uma nova terra que me espera. Então eu quero fazer da minha vida uma vida para dar esse aviso para todos. Conheçam esse amor. Conheçam esse amor. Conheçam esse amor. A palavra conhecer e conhecimento de Deus aparece 13 vezes em 3 capítulos. Ou seja, ele insiste, como último recado, conheçam o amor de Deus. E não tem registro na Bíblia de como ele morreu. Mas ele não era um cidadão romano como o apóstolo Paulo, então a sua morte não foi rápida. Mas foi a morte de um gentil que era condenado pelo Império Romano, que era a morte por crucificação. Todos da história da igreja que escreveram sobre o fim de Pedro contam essa história, que Pedro morreu crucificado. E aquele mesmo Pedro que um dia negou Jesus, diante da morte, por viver uma vida honrando a Jesus, a história nos conta o seguinte: quando vieram buscar ele para crucificar, ele diz: eu só tenho um pedido a fazer. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim foi o final de Pedro. Quando esse ponto selou o fim da história terrena, essa história virou uma semente que floresce por séculos e que vai florescer pela eternidade. É a história para dizer para mim e para você: a tua história pode ser e pode ter um final feliz. Por isso, nessa tua história, conheça o amor de Deus. Conheça o amor de Deus. Conheça o amor de Deus. Deixa o amor de Deus marcar a tua história. Eu encerro contando a história de um homem que eu conheci no sertão de Pernambuco enquanto eu era pastor lá.
Em 5 anos na comunidade de Araripina, eu fiz somente um sepultamento. E foi o último nos 10 anos da comunidade, antes de mim ali também, pegando aquele tempo que aconteceu. Mas a história desse homem é uma história de uma pedra bruta que virou um diamante e foi uma história que deixou um legado e que teve um final feliz. É a história de um homem chamado Assis. Eu conheci o seu Assis quando ele tinha 60 e poucos anos, já sabendo uma parte dessa sua história. Ele sempre foi conhecido por ser um homem muito durão, muito carrasco, nunca tinha pisado em uma igreja evangélica, odiava falar em igreja, não dava bola para Deus, até que o seu Assis tem que fazer uma cirurgia muito delicada, e na fragilidade de lidar com a cirurgia, com a possibilidade de morrer, o seu Assis então tem uma experiência de abrir a sua vida, entregar a sua vida para Jesus. Se abrir para o amor de Jesus. E lá no hospital ele começa a ler a Bíblia, ele começa então a receber visitas dos cristãos que iam no hospital e oravam com ele. Ele começa a assistir programas na TV, onde tinha uma mensagem, uma pregação, um hino de louvor ele escutava e foi conhecendo de Deus. Fez a cirurgia, voltou para casa com um grande desejo de seguir vivendo esse amor. Até que um dia ele percebe que ele não poderia ser cristão somente na sua casa, que ele precisava de uma igreja. E ele diz que faz a seguinte oração: Senhor, eu vou sair porta fora, e a igreja que eu entrar, eu vou entender que é a igreja que o Senhor mandou eu ir. E ele sai, e na casa dele, em direção à nossa igreja, nós éramos a segunda igreja que tinha nesse caminho, não era a primeira. Mas quando ele está passando pela primeira, tem alguns carros, e para não atravessar a rua, ele segue andando, até que ele vai à porta da nossa igreja, e bem naquele dia estava na recepção o seu Wilson. Eu lembro do seu Wilson. Seu Wilson era grande, que nem... Deixa quieto, né, Daniel? Mas o seu Wilson, um homem grandão, fortão, quando ele vê o seu Assis, um senhor de 60 e poucos anos de idade, fragilizado da cirurgia, ele pega o seu Assis da mão e puxa e dá um abraço. Que bom que você veio aqui nos visitar. E o seu Assis diz: eu não vim visitar, eu vou ser membro da igreja. Ele: como assim? Contou toda a história. E ele perguntou então: qual é a programação da igreja? E seu Wilson disse: segunda-feira tem grupo de oração, quarta tem culto, quinta tem grupo de mulheres, mas eu acho que aí não combina muito. Sexta tem grupo de homens, sábado tem adolescentes, se quiser tentar, né? Mas acho que não rola muito. E domingo tem culto. Segunda-feira, o seu Assis estava no grupo de oração. Quarta-feira estava no culto. Quinta-feira, ele não foi no grupo das mulheres. Sexta-feira, estava no grupo de homens. Domingo estava no culto. Na outra semana, a mesma coisa. Durante aquele mês, a mesma coisa. Durante aquele trimestre, a mesma coisa. Durante aquele semestre, a mesma coisa. E ele tinha um desejo muito grande. Ele dizia: eu queria ver as minhas filhas experimentando esse amor. O que eu escrevi da minha história até aqui, estou interpretando as palavras dele, era mais ou menos assim. O que eu escrevi da minha história, quem sabe, teve tantos erros, tanto choro amargo, que hoje elas nunca pensaram em ir a uma igreja. E ele queria ver a esposa, queria ver as filhas, queria ver as netas. Mas só ele ia para a igreja. Até que um dia eu venho palestrar aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, e quando eu volto alguém me dá a notícia dizendo: pastor, o seu Assis piorou muito de saúde, é bom o senhor visitar ele com urgência. Quando eu fui visitar ele, ele estava com falta de oxigenação no cérebro e passava grande parte do dia inconsciente. E aquele homem que eu via alegre, com a Bíblia embaixo do braço, cantando, orando, conversando muito, agora estava dormindo,
tentando se manter acordado, mas inconsciente ele babava. E nos poucos momentos de lucidez, um dia ele diz para a esposa: pede para fazerem um pequeno grupo aqui em casa. E nós marcamos o pequeno grupo para a casa dele, na tentativa de que ele tivesse lucidez por alguns minutos. E de uma forma muito especial, Deus permitiu que ele ficasse 5 minutos acordado, ou 5 minutos consciente. E naqueles 5 minutos ele pediu a música dele preferida, Eu Navegarei. E nós cantamos Eu Navegarei. E ele disse assim: me levem de carona nas orações de vocês. Depois daquilo, tentaram levar ele uma vez no culto na cadeira de rodas. O culto começava às 7. Ele chegou 10 para 7 na igreja, só que ele ficou tão emocionado de dizer: eu estou de novo na minha igreja. Que ele começou a se emocionar e a família se preocupou. Levou ele para casa porque de fato ele não teve controle das suas emoções pela alegria que ele estava de estar na igreja. Depois o seu Assis faleceu. Ontem eu ainda fui ver o Facebook da filha dele quando eu lembrei que ia contar a história dele. E a foto era da filha na porta da igreja, com a esposa dele e com a neta. Uma história, um legado daqueles que usam da sua história e que permitem na sua história colocar Jesus como escritor. Nessa noite eu te convido a olhar para a tua história e entender que, se até agora ela foi escrita pelas tuas mãos, o ponto final pode ser amargo. Mas que se hoje você decidir colocar nas mãos de Deus, Ele pode escrever uma nova história. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.